Olá, meu nome é Fernando, sou especialista em segurança da informação e essa é a sexta parte da minha palestra sobre alta disponibilidade e ambientes de TI. Nós falamos no último vídeo sobre servidores standby e agora nós vamos falar sobre cluster de servidores. Basicamente, como funciona um cluster de alta disponibilidade. Você tem um dispositivo de armazenamento comum, que é o storage, que é um hardware delicado para fazer armazenamento de informações. Ele costuma ter vários HDs para ter uma capacidade de disco grande e performance de HD grande também. Tem fontes redundantes, conexões redundantes, controladoras redundantes e tudo mais. Isso aí você vai conectar nos servidores que você tiver. Mas também normalmente você vai querer duas conexões entre os servidores e o storage, também para ter os caminhos redundantes. Lembrando sempre que a gente está evitando o ponto único de falha. Se você for ter um ambiente um pouquinho maior, você não vai usar servidores torre. Você vai passar a usar servidores de rack, que te dá maior densidade. E óbvio, a hora que você usa um servidor de rack, você armazena eles em um rack. E como que funciona os clusters de servidores? É o seguinte. Então vamos lá, na nossa configuração, storage, 2 servidores de rack. A gente pode instalar nele um sistema operacional, pode ser Linux, pode ser Windows ou pode ser um ambiente virtual, e vai colocar a tua aplicação em cima do cluster. Detalhe é que a aplicação ela tem que suportar cluster, tá? Não são todas as aplicações. Você vai conectar abaixo a tua camada de rede, também fazendo as ligações duplas para evitar um ponto único de falha, e vai colocar os usuários daí para baixo. Aqui está bem simplificado a estrutura de rede, só para exemplificar. A aplicação vai executar nos usuários de forma igual. O que vai acontecer em um cluster? Normalmente os dois servidores vão trabalhar juntos e cada usuário vai estar conectado em um dos servidores. Caso um dos servidores apresente problema, uma parcela dos usuários vai perceber esse problema. Vai ter uma mensagem de erro na tela, alguma coisa nesse formato. Um cluster ele vai normalmente recuperar sozinho, fazendo os usuários reconectarem no servidor que restou. Por isso que é importante que um único servidor do cluster tenha capacidade de suportar todos os usuários. Então, quando a gente dimensiona um cluster de servidores, normalmente esses servidores eles acabam tendo mais potência do que precisariam se eles fossem sozinhos, que é para poder conectar todos os usuários ao mesmo tempo e ainda fazer a função de distribuir a conexão entre eles. Quando a gente fala de um cluster de virtualização, por exemplo, é normal a gente adotar o conceito N+1. O que significa isso? A gente faz um dimensionamento e descobre que precisa de 3 servidores para suportar a aplicação. Normalmente a gente coloca mais um, que é o servidor que pode falhar. Colocam 4 servidores. E aí pensa que pode falhar um deles e 3 servidores vão suportar a aplicação. Em alguns casos é mais complicado e aí você só pode ter 2 servidores por conta de licença ou por conta de custos mesmo. Mas aí um dos servidores tem que suportar toda a aplicação. Ou então, quando tiver um evento desse, você vai ter que optar quais usuários que podem conectar ou não no cluster. E aí ativar um plano de contingência para isso. Depois, o que acontece? Você vai pegar o servidor defeituoso, vai substituir ele, reinstalar, reformatar e tudo mais, e vai voltar ele para o cluster. E os usuários vão balancear de novo automaticamente entre os 2 servidores. Normalmente depois que ele faz um logoff logon, desconecta ou reconecta da aplicação. E o ambiente volta a ter a alta disponibilidade de cluster. Como que a gente faz então um cluster em ambiente Windows? Uma forma é ter o storage e ter o cluster shared volume, que é um volume compartilhado no storage entre os 2 servidores Windows e que é disponibilizado depois para as aplicações, seja para ambiente virtual Hyper-V ou seja para fazer um compartilhamento. E para balancear os usuários na frente dos servidores é usado a tecnologia NLB, Network Load Balance. É um formato que a Microsoft implementou para fazer o balanceamento de servidores Windows. Em Linux também é possível fazer isso. Uma forma é usar o Red Hat Cluster. Você vai ter o storage, vai formatar ele com GFS, que é o Global File System da Red Hat, e aí pode compartilhar um único volume do storage entre os 2 servidores.
vai utilizar ipcluster, por exemplo, para poder fazer o balanceamento de carga. Tem também outros formatos, por exemplo, usar um DNS round robin, né? E ele vai fazer o balanceamento também. Também pode evoluir para outros formatos mais avançados, como colocar um broker de conexão, alguma coisa assim. Mas esse é o formato básico que a gente precisa ter para ter um balanceamento em Linux. Em Linux tem uma vantagem, de repente você não precisa usar um storage. Você pode usar a camada de software, pode usar o DRBD, dependendo da aplicação, para fazer isso. Em banco de dados também temos como fazer isso. No Oracle é chamado de RAC, Real Application Cluster. Também o SQL Server também tem um formato de cluster. Mesma coisa, instala o Windows por baixo, instala o SQL, ativa o modo cluster com volumes compartilhados do storage. No ambiente virtual também temos cluster. E aí os vários fabricantes implementam de formas diferentes, mas quase todos eles dão o mesmo nome, DHA, de alta disponibilidade. O VMware tem um formato a mais, que é o FT, de tolerância à falha, mas ele tem alguns requisitos diferentes. No ambiente virtual ele também dá algumas funcionalidades extras, por exemplo, fazer o vMotion, ou também chamado de Live Migration ou ZenMotion. Basicamente é o seguinte, uma máquina virtual executando em um servidor, ela pode ser migrada a quente, ou seja, sem desligar, para o segundo servidor. Com isso, se você tiver uma manutenção programada em um dos servidores, você não precisa interromper a aplicação. Tá? Claro que os servidores que continuarem ligados têm que suportar a carga disso. Tá? E no VMware ainda a gente tem um outro recurso que é o DRS, que é a distribuição de carga automática. Quando um dos servidores começa a ficar crítico, ele manda para o outro servidor uma máquina virtual ou mais para poder balancear isso. Como que funciona isso? No ambiente virtual, a gente tem lá os servidores com seus processadores, memórias, interface de rede, conexões com storage e tudo mais. E as máquinas virtuais rodando embaixo disso. Aí nesse nosso exemplo aqui, a gente tem lá 2 máquinas virtuais no primeiro servidor e 4 máquinas no segundo servidor. Ficou desbalanceado por algum motivo. Vamos dizer que uma máquina virtual começa a usar muito processamento e começa a pesar em cima desse servidor. As outras máquinas virtuais desse servidor também vão sentir esse alto uso de CPU e também vão começar a ficar lentas. O que ele vai optar por fazer? Ele vai pegar uma máquina virtual e movimentar automaticamente para outro servidor. Com isso, tem um balanceamento de carga aí e as máquinas virtuais passam todas a ter um desempenho adequado. Isso é feito com o DRS do VMware. Mas, apesar de todos esses benefícios, um cluster ele ainda não protege contra catástrofe. Ou seja, se acontecer alguma coisa no teu data center, você ainda vai ter problemas. Por conta disso, nós vamos tratar então no próximo slide sobre site backup. Vejo vocês lá.